Já de volta no seu Conexão Jovem, a gente falando sobre um assunto muito delicado, mas que faz parte da realidade da maioria das pessoas, né? Eu acredito que você que está aí assistindo a gente agora deve estar pensando assim, nossa, eu passei por isso, por essa situação similar à da história que foi citada. Agora, pastor, eu fiquei pensando, você falou sobre o evangelho de algodão doce. Parece que o nosso ambiente ocidental traz isso para a gente já, parece que é de tradição, né? Você acreditar que Deus tem a obrigação de resolver o seu problema. A forma como você encara Deus e a sua relação com Ele determina muitas coisas. Alguns imaginam que Deus, ele é um gênio da lâmpada, né? Onde eu acesso Ele para poder resolver os meus problemas. Porque se a gente tem a capacidade de resolver o problema, a gente nem acessa. Né? Então, a gente não quer ter um relacionamento com Deus, a gente quer acessar o poder dele. Então, a gente poderia imaginar um diálogo mais ou menos assim. Senhor, eu estou falando com o senhor aqui porque eu estou com um problema e eu não sei solucionar, não consigo solucionar. Então, se eu pudesse solucionar, de forma alguma eu lhe incomodaria. Né? Eu só estou lhe incomodando porque eu não tenho como resolver. Então, a gente trabalha com Deus dessa maneira. Eu vou acessar Deus para resolver o problema. Meu filho tem que passar em medicina numa universidade pública. Pipi não. Então, vou orar a Deus. O dinheiro não vai dar para pagar as contas. Vou acessar Deus. Está com um problema, o médico disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia, ela custa 30 mil reais e eu não tenho esse dinheiro. Gênio da lâmpada. Então, a gente acha que Deus ele tem essa obrigação de resolver todos os nossos problemas. Ele é pai, mas às vezes como pai, você escolhe não ajudar para que o indivíduo cresça, para que o indivíduo amadureça. Eu faço isso com os meus filhos. Tem horas que eu sei que eu preciso deixar eles passarem por algumas situações, por algumas circunstâncias, para que haja um amadurecimento. O evangelho de algodão doce, que eu mencionei no bloco anterior, é porque as pessoas, elas pinçam alguns versos da Bíblia, tiram do seu contexto, excluem outros da teologia e criam a sua própria religião. Então, é tudo um mar de rosas, sem espinhos, por favor, só as pétalas, eu quero só as pétalas, então eu aceito Jesus na minha vida, então o meu pão e minha água serão certos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não vou ser atingido, então, assim como apareceu uma legião de anjos para proteger Eliseu, vai aparecer essa legião para me proteger, e a gente cria essa teologia e esquece que ela não é plena quando ela é isolada. Jesus Cristo disse, até uma menina colocou ali nas redes sociais de vocês, olha, que Jesus declara, né? Neste mundo tereis aflições. Ele não mentiu para ninguém. Ele disse, vocês vão sofrer. E isso é inevitável. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade de lidar com o sofrimento. Eu acho que isso que a gente tem que abordar aqui também. E falando um pouquinho sobre essa capacidade, às vezes até a gente parece que, não só no nosso sofrimento, mas no sofrimento de outras pessoas, acabamos falando assim, não, o que está faltando em você é espiritualidade. Se conecta com Deus, que dessa forma você vai sofrer menos. Você se afastou de Deus, olha a consequência, esse aqui, o que está acontecendo com você, é a consequência de alguma, a gente não sabe o quê, mas alguma coisa você fez que isso aqui é uma consequência. E esse sentimento que você tem no momento do sofrimento, de que pode ser que seja uma consequência de alguma coisa errada, que de alguma forma Deus está me castigando, parece que faz com que o sofrimento seja ainda mais difícil, né, pastor? A verdade é que, assim, uma tensão de verdades aqui. Uma delas é que a Bíblia declara, Paulo diz isso lá no livro de Timóteo, que diz que Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é verdade. Às vezes nós estamos sofrendo porque a gente está colhendo o que a gente plantou. Isso é um aspecto da verdade. Mas também existe o caso de pessoas que colhem aquilo que não plantaram. Como o caso que a gente viu aqui, o depoimento da Mima. Né? Ela não foi sensual, ela não se insinuou, ela não escolheu aquilo, ela não tinha o parâmetro do certo e do errado, ela vivia pressionada pelo medo, por uma responsabilidade precoce que ela não tinha, mas que o diabo sabe como colocar isso no coração até mesmo de uma criança. Então, existem pessoas, e não são poucas, que colhem o que não plantaram. Entendeu? O indivíduo só semeou amor, mas ele está colhendo ódio, inveja, dor, desamparo, traição. Porque o mundo que a gente vive é assim. Jesus Cristo disse, esse mundo jaz no maligno.
Então, agora, o que eu preciso que o telespectador entenda e que a gente caminha aqui, é que é o seguinte, uma vez que é inevitável você sofrer, das mais diferentes razões, ou porque Deus está permitindo aquilo para você amadurecer, ou porque Ele está permitindo e Ele não vai explicar para você até que Ele volte, ou porque você está colhendo o que plantou, você está colhendo o que você não plantou, não importa a razão, o motivo, você vai sofrer. Então, se você já sabe que vai sofrer, então você já precisa se preparar emocionalmente para isso, espiritualmente para isso. E sofrem os que estão com Deus, sofrem os que não estão com Deus. Sofrem os espirituais e sofrem os doidos, os que têm vida louca, vida bandida, esses indivíduos sofrem. E aquele que é piedoso, que vive na igreja, que é dizimista, que se esforça, esse também sofre. Qual é a diferença então entre um e outro? É que esse indivíduo que é piedoso vai sofrer, mas quando passar pelo vale da sombra e da morte, ele escolhe estar com Jesus. Ele não passa sozinho. Esse aqui escolheu passar só. Esse indivíduo vai beber um cálice amargo sozinho. Ele pode, no meio da dor, clamar a esse Deus misericordioso. E vai ser atendido, porque Deus é amor, não é por justiça, não é por mérito, é por graça. Mas esse que anda nos caminhos do Senhor vai enfrentar luto, dor, sofrimento, injustiça, angústia, desespero, desemprego, vai passar fome. O apóstolo Paulo não mentiu para a gente, ele disse, eu passei fome. Sabe o que é fome de doer a barriga? Não é vontade de comer. Não é assim, você olha o teu armário e diz assim, não tem nada para comer, está cheio de coisa, mas não tem o que você quer comer. Não é isso. Ele ficou sem comida. Ele sofreu um naufrágio. Naquela época não tinha grupo de resgate, não tinha helicóptero, não tinha GPS. Quais são a última coordenada que aconteceu aqui? Naufrágio era morte. E ele passou por naufrágio, apedrejado, chicoteado, espancado. Né? Ele sofreu fisicamente, emocionalmente, preso. Assaltado, né? Tudo isso ele passou. Então, a gente precisa entender que o sofrimento é inevitável e eu preciso me preparar para ele. Como que eu me preparo para ele? Com relacionamento. Então, está dizendo, pastor, que a hora da gente se preparar é quando as coisas estão mais tranquilas. É claro, não é aquela frase que a gente lê na internet, aí nos memezinhos, que diz assim, não é memezinho não, mas o pessoal coloca lá, a hora de trocar o telhado é quando? Quando está sol. Porque eu vou trocar na hora que está chovendo? Não, é quando está tudo bem, é que eu vou ajeitar tudo, né? Não adianta eu, no meio da tempestade, é mais complicado. Você pode trocar a telha na chuva? Pode, mas vai ser pior. Então, quando você está numa fase onde as coisas estão, onde o sofrimento está em baixa, aí é hora de você se alicerçar, se preparar, porque, amigo, a pancada vem. É inevitável. Você está assistindo e não está sofrendo agora, né? Você está passando assim, um momento gostosinho da vida, etc. Então, amigo, vai vir a pancada. É inevitável isso. E quando o indivíduo entende, opa, é inevitável. Eu me lembro que eu tinha um amigo muito especial. Não vou falar o nome dele aqui, mas muito especial. Mais velho do que eu, um mentor para mim. Eu me preparava porque eu pensava, um dia ele vai pisar na bola comigo. Um dia, sabe por quê? Porque ele é ser humano. E pisou. Eu estava preparado, eu já tinha perdoado antes dele pisar. Por quê? Porque você precisa entender que a pessoa fala assim, eu já fui muito injustiçado. Você promoveu injustiça na vida dos outros também. Ninguém aqui é vítima. Mas o fulano traiu minha amizade. Você nunca traiu a amizade de ninguém, não, né? Porque o fulano falou mal de mim nas costas. Você nunca falou mal de ninguém, né? Você é uma pessoa íntegra. Você jamais falou mal. Infelizmente, a vida é assim. Isso não é um conformismo. Isso é a leitura de uma realidade. Então, uma vez que eu entendo que o sofrimento virá de todos os lados, com razão, sem razão, com propósito, sem propósito, eu preciso, em comunhão com Deus, me preparar, ter uma inteligência espiritual, emocional tão alicerçada, que diante dos embates eu aguente mais, eu suporte um pouco mais e assim eu sofro um pouco menos. E a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais, desenvolvendo um pouquinho mais essa ideia do sofrimento, conhecendo uma outra face nessa história que a gente começou a conhecer no programa de hoje. Vamos conhecer essa segunda parte. Vamos tentar entender, quem sabe, um pouquinho mais essa questão do sofrimento, nesse caso, na vida da Mim.
Eu tentei contar para minha mãe, eu tinha 12 anos, e eu contei numa carta. Quando ela chegou, ela colocou ele frente a frente, e aí foi que ela descobriu, só que meio que ficou por elas por elas. Porque eu falei assim, mãe, é mentira, fiquei com medo dele. Ele fazia alguma coisa contra mim ou contra meu irmão. Aí eu falei, mãe, é tudo mentira, eu escrevi aquela carta porque eu queria separar vocês dois, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. E aí depois disso continuou mais 2 anos. Com 14 anos parou mesmo, porque minha mãe, ela não estava mais aguentando viver num relacionamento, não por isso. Porque aí, tipo, coloquei uma pedra em cima e ninguém falou mais nesse assunto. E aí a gente mudou de casa. Eles se separaram, a gente mudou de casa. E aí com 14 anos eu me libertei. E aí foi passando, eu tinha 14, 15, aí com 15 anos, depois de 1 ano, eu tenho uma prima que ela é muito apegada assim comigo desde que a gente nasceu. A gente tem as idades aproximadas. E aí eu, adolescente, contando os segredos que todo adolescente tem, e todo adolescente conta as coisas crachadas, não conta com 9 horas, e aí contei pra ela. Tava contando tudo que aconteceu, cada detalhinho, cada jeito, cada ferramenta que meu padrasto usava, cada cena, tudo eu contei. E aí a minha mãe tava atrás da porta. Ela, tipo, foi abrir, e aí não abriu, viu que a gente tava conversando, e eu vi tudinho. Aí ela passou mal, foi pro hospital, ela começou a ter problema cardíaco depois disso. E aí depois que passou tudo isso, né, foi um processo de esquecimento, né, de perdão, é uma coisa assim. E aí eu comecei, com 16 anos eu conheci Jesus verdadeiramente, tive estudo bíblico, conheci a Bíblia. Então eu comecei a descobrir, conhecendo Jesus, eu descobri que a voz que eu ouvia no passado era a voz de Jesus. E isso mexeu comigo assim, fantasticamente. Eu ouço essa voz até hoje, para qualquer tipo de problema que eu tenho, eu ouço essa voz. Inclusive, depois que minha mãe ficou sabendo, ela teve vários problemas de coração, ela infartou 2 vezes. E aí no ano de 2016, ela infartou de novo. E aí a gente ficou desesperado, porque, meu Deus, 2 infartos, a pessoa morre em 1 infarto, imagina o segundo. Aí a gente já começou a entrar em desespero, aí marcou para ela uma cirurgia. Ia ser no dia 25 de julho, essa cirurgia. Ela entrou lá dia 23 de junho. E a gente ficou lá, ela andava por tudo quanto é canto daquele hospital, fazia amizade, falava de Jesus, sabe? Assim, perfeito. Ela ia fazer cirurgia, ia pra casa, a gente ia cuidar dela, fim. Só que não foi isso que aconteceu. Tá, aí você conferiu a segunda parte da história da Mima. E, pastor, ela contou ali que ela conheceu a Jesus, né? Aí a gente tem 2 pontos, né? Para quem que a gente pede ajuda no momento difícil? E como que a gente faz para a gente se aproximar de Deus de fato? Porque acredito que a Bíblia dá ferramentas para que a gente consiga ter esse amparo do Eterno, né? O sofrimento, quando ele vem dessa forma, né, assim, destruidora, né, ela vem como parece que todas as garras do inferno vêm sobre uma criança, seja por uma doença, seja por uma violência física, né? Às vezes a gente vê na televisão a babá que espancava a criança, essas coisas horríveis de um mundo mau, de um mundo pernicioso. A gente precisa entender que Jesus é a esperança que nós temos. Só Ele é a esperança. Então, Deus pode nos livrar do sofrimento? Pode. Ele nos livra de todos a todo instante? Não. Por quê? Porque Ele decidiu assim. Existe uma palavra que precisa estar bem clara na nossa mente. Deus é soberano. E Ele define aquilo que pode, aquilo que não pode, até onde vai, até onde não vai. Eu gosto de usar uma ilustração que de vez em quando por aí eu uso. O Gabriel, quando ele era menor, meu filho mais velho, eu tive que levar ele, eu tinha que fazer exame de sangue. E é uma situação muito complicada, porque o teu filho sabe que você ama o seu filho, mas chega uma hora que você tem que dizer, olha, vou te levar no hospital, e lá vão colocar uma agulha no teu braço, e vão tirar sangue. E aí eu me lembro quando eu conversei isso com o Gabriel, ele perguntou, pai, vai doer? Eu falei, vai doer. E ele não queria ir, obviamente, né? Quem quer ir sentir dor? Ninguém. Mas eu tive que levá-lo. Eu prometi para ele uma recompensa depois.
Mas isso não fez com que ele quisesse ir. E eu tive que colocar ele no carro chorando. E eu tive que tirar ele do carro chorando. E quando entra no hospital, aquele cheiro de hospital, que parece que aquele, se pudesse a dor ter um cheiro, para mim era aquele. E aí eu vou, levo, faço ele sentar no meu colo, seguro o braço dele, e eu tenho que imobilizá-lo, porque se ele se mexer vai ser pior, vai doer mais. E ele, aos berros, porque na cabeça dele, por que esse homem que diz que é meu pai, que diz que me ama, está me trazendo para sentir dor? E eu só fiz aquilo porque eu amava. E eu segurando aqui, a enfermeira segurando perna, eu segurando tudo aqui, e a mulher enfiou a agulha nele. E foi tirando tubo após tubo, e ele aos berros. E o pior de tudo é que eu faria tudo de novo. Então, na mente dele, de 2 aninhos e meio, 3, não tem lógica. Na nossa tem, na mente dele não. E mesmo assim você faz. Na nossa lógica, a nossa dor não tem razão. Mas isso não significa que ela não tenha. Significa que a nossa lógica, ela é limitada. A gente pensa que a lógica resolve todos os problemas da nossa vida, mas não resolve. Por exemplo, quando você quer colocar a lógica para explicar a teologia, você não consegue. Quer um exemplo? A gente diz que Deus é onipresente, né? Sim ou não? Deus é onipresente. Tem alguém dúvida? Não, né? Deus é onipresente. Ok, se ele é onipresente, então ele está aqui e ele está lá. E ele está entre o aqui e o lá. Ou seja, se Deus é onipresente, ele não se move. Se ele é onipresente, ele não se move. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Como que alguém que é onipresente se move? Não há movimento na onipresença. Então veja como a nossa lógica humana, ela não contempla a teologia, ela não consegue contemplar Deus, né? Então, não é pelo fato de eu não enxergar lógica que ela não exista. Significa que a minha capacidade, como a do Gabriel, de 3 aninhos, não conseguia aceitar o pai tirar sangue dele, mas eu estava fazendo aquilo por amor. Então, quando eu me deparo com situações que não têm lógica, aí sabe o que eu lembro? Para finalizar, que vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Estamos sabendo. Estão aprendendo agora, entenderam? Porque é a primeira vez que me chamam. Quando eu não entendo a ação de Deus, eu preciso saber quem Ele é. Então, não é porque eu não entendo as ações dEle que eu não confio nele. Então, eu preciso saber quem Ele é. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é meu Pai, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor, Ele é meu mantenedor. Então, eu preciso saber quem Ele é. Então, quando a dor vem e ela não tem lógica na minha mente, eu digo assim, Senhor, eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso, mas eu sei que quem o Senhor é. E porque eu sei por experiência de vida, não por conceito teológico, quem o Senhor é, eu simplesmente entrego a minha dor sem explicação para que o Senhor, para que essa lágrima caia no teu colo e não caia no vazio existencial, caia no teu colo, porque a Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre dele. Então a minha lágrima, ela precisa cair no lugar certo. Então eu deposito a minha dor que não tem lógica no colo de Jesus, e um dia, se Ele quiser, somente se Ele quiser, Ele vai me explicar o inexplicável. Incrível, né? Lindas palavras para a gente ficar refletindo enquanto a gente vai em um breve intervalo. Na volta a gente continua essa conversa que está bem interessante.